Renan, a gente está aqui nesse prédio super alto. Olhando assim São Paulo, o que você acha que a história de São Paulo tem a nos ensinar para o futuro ou para São Paulo que a gente tem hoje? Essa pergunta é legal, ainda mais por causa do Visu, né? O que a gente está vendo aqui é um eixo de desenvolvimento que sai de lá, que é a Zona Oeste, e vai indo para a Zona Sul. Se a gente olhar já para ali, que é mais sul, está mais desenvolvido e os prédios são mais novos do que para lá, né? Então essa linha é o desenvolvimento que São Paulo está fazendo rumo justamente à região do Autódromo de Interlagos, região de Santo Amaro, e significa na prática a capacidade que a cidade tem de não apenas se reinventar, mas de buscar novos eixos. Porque você olha assim, antigamente era Paulista. Paulista onde tinha os prédios, onde tinha inovação. Faria Lima passou a ser. Aí Berrini, que é logo aqui. Da Berrini, vamos descendo, estamos aqui na Marginal. Da Marginal, vamos descer para a Zona Sul. Tem alguns empreendimentos colossais que vão acontecer para lá. Então, o que acontece? São Paulo tem essa capacidade de megalópole, que é a única no Brasil. Mas já era para estar muito mais desenvolvido. Se você pensar direitinho, toda essa região tinha que estar tomada de arranha-céu. Essa paisagem aqui era para ser uma paisagem muito mais parecida com a paisagem de Londres, de Xangai, do que o que tem agora, tá? E aí, nós criamos os freios e os impedimentos para que São Paulo se desenvolva. Porque o espírito animal, o espírito capitalista, que está aqui desde os bandeirantes, está vivo. É pujante, né? Mas não... E se a gente olhar desse lado, então, desenvolvimento nenhum, né? Você olha aqui para o Morumbi, aquele lado, realmente, assim, um freio, e a gente vê poucos prédios, né? Só com casa. Fachadas gigantescas, com muro que, enfim, impede, que ninguém consegue andar desse lado, né, da cidade. Então, aqui a gente realmente consegue ver quase duas São Paulos, né? Sim. E é muito louco. Dali a gente tem a São Paulo das grandes famílias, das oligarquias, que impede você alterar o zoneamento e transformar em prédios. Prédios bons para ter um bairro vivo, com as pessoas andando na rua. E para cá, o desenvolvimento econômico, né? Lidar com essas duas, com esses dois, na verdade, elementos de São Paulo, que é o elemento tradicional e o elemento do progresso, é em si lidar com as contradições. A gente sabe que tem regiões inteiras de São Paulo que, vamos dizer, impedem que você tenha tipos diferentes de construção, que impedem que as pessoas que moram longe se aproximem, e aí você gera mais trânsito, você gera privilégio sobre o uso do solo, do território. E esse não é um papo de esquerda, muito pelo contrário, é um papo de direita, tanto que a mais privilegiada de todas, que é a Marta Suplicy, que mora nos Jardins, é a vice do Boulos. A vice do Boulos defende que os Jardins continuem sendo uma espécie de jardim privado da elite de São Paulo, enquanto, obviamente, ela fica dando rolê de Celtinha com Boulos. Uma outra questão também é a questão de tombamentos, né? A gente vê que o centro, às vezes, não consegue evoluir tanto por questão de tombamento. Bela Vista tem mais de 900 prédios tombados, então acaba pulverizando realmente a cidade, assim, porque tem locais que são muito complicados. A cidade de Matarazzo é um grande complexo na Avenida Paulista, que o empreendedor demorou 14 anos para ter o alvará suficiente para fazer com que aquilo virasse shopping, virasse restaurante, virasse hotel. Então, essa burocracia que São Paulo coloca também faz com que a gente tenha essa questão, né? E é muito idiota. Por exemplo, na Hungria, eles adotaram uma política de construir prédios públicos e privados com aquela arquitetura eclética, arquitetura que a gente chama de arquitetura clássica, arquitetura antiga. E aí eles estão reformando e renovando Budapeste com a arquitetura antiga. E tá ficando super bonito. O ponto é, você pode manter a arquitetura tradicional, cria a legislação, olha, vamos fazer a arquitetura assim, assim, assado, tá? E aí você cria um ambiente nisso, mas permite que o cara consiga fazer a obra. Fazer algo, né? Hoje é impossível fazer obra. Aí você tem que manter, vamos dizer, uma estrutura decrépita, caindo aos pedaços, quebrada, feia, sem aproveitar o potencial dela. E aí o cara não investe, ele simplesmente larga. E quem se beneficia disso? Movimento como o TST, invasão. Então, é uma merda. Nosso centro é uma cracolândia de lugar sujo, simplesmente porque o poder público quer. E como que você vê São Paulo? Se você tivesse uma varinha de conta, falasse assim, ó, você vai gerir São Paulo. Como você vê São Paulo? O que você faria para São Paulo nos próximos 10, 20 anos ser uma São Paulo do jeito que você acha que o paulistano merece? São Paulo, ele tem que ter, e é obrigação, todos os setores de vanguarda da economia acontecendo aqui. É obrigação. Eu vou dar um exemplo. Os principais médicos estão em São Paulo. O mercado financeiro está em São Paulo. Agora, o setor de tecnologia tem que estar em São Paulo. Os grandes nomes do setor de tecnologia tem que estar em São Paulo. Quarta revolução industrial tem que estar acontecendo em São Paulo. Sede de todas as grandes empresas tem que estar em São Paulo. Isso é o primeiro passo. Porque isso já acontece com Nova York, isso já acontece com toda cidade grande que se preza. Então, isso tem que acontecer aqui.
Nós temos que ver uma maneira de criarmos uma espécie de indústria. Eu não estou falando de indústria, vocês imaginam botar aquela indústria poluindo, não. Eu estou falando de ter startups e empresas de tecnologia aqui ao longo do território. E conforme isso vai se expandindo para as periferias, aí sim, empresas com capacidade de contratação alta que atendam as pessoas mais humildes e que elas tenham um emprego digno perto da casa delas. Esse tipo de estruturação na cidade não é difícil de fazer, é um negócio meio óbvio até. Então esse seria o primeiro passo. O segundo, destruição da Cracolândia, recuperação do centro, revitalização do centro, tornar um centro um lugar valorizado, rico e cheio de pessoas andando, circulando. E até a cena cultural. Obrigatório, o centro acaba virando um polo para isso. E por último, que é a coisa que, vamos dizer, mais aflige o paulistano, além da questão da segurança, que é o transporte. Andar em São Paulo é muito difícil. E é bizarro que a maior parte dos paulistanos não tem acesso a metrô para poder trabalhar, aqui mesmo. Se divertir. Nada, a gente está numa região do Morumbi, não há metrô por aqui. E por quê? Qual o motivo? Porque outras cidades do mundo inteiro conseguem, Cidade do México consegue, a gente não consegue. Então a gente vai ter que encarar esses problemas. E olhar com um olhar moderno, diferente. Um exemplo, o Elon Musk, ele criou uma empresa, a Boring Company, que está criando túneis para perfurar a parte subterrânea das cidades com um custo 10 mil vezes mais baixo do que a operação de metrô, para permitir que carros circulem debaixo da terra. Uma empresa privada que faz ela próprio investimento. Por que São Paulo não chama isso para conversar? Por que a gente não abre a cabeça para iniciativas diferentes com um custo menor? Ficar esperando só que o poder público vai fazer metrô? Cara, as coisas da Copa não foram entregues até agora. A gente tem que fazer metrô pra caramba, mas também furar um pouco esse bloqueio burocrático que a gente tem para entregar, vamos dizer, um transporte mais decente. Acho que isso seria o básico para São Paulo ser rica, decente e as pessoas viverem melhor. Concordo, acho que São Paulo realmente tem que resgatar tudo isso, ser vanguarda, né, do Brasil. É inadmissível que a principal cidade da América Latina tenha os piores indicadores, que a gente perca emprego, perca indústria, perca tudo para outras cidades que são menores. Às vezes eu acompanho, né, o Kim no interior, tem cidades que dão assim de 10 a 0 em São Paulo em tecnologia, em smart cities, em geração de emprego, de renda. Então assim, eu me comprometo, tudo que você falou é exatamente o que eu penso, então eu me comprometo a levar todas essas ideias para a Câmara dos Vereadores. Não, é maravilhoso, e o recado que eu sempre deixo nessa eleição para vereador é para votar numa vereadora. É Amanda Vettorazzo 44333. Ela pensa como a gente, com uma vantagem, ela tem coragem e resiliência para fazer o que os outros não fazem. É a Amandinha e só.